Bom dia! A palavra do dia hoje, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a seguir. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizestes conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que te dissestes ao Egito: deixa-nos servir aos egípcios? Pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Glórias a Deus. Queridos, aqui nós vemos um impasse muito grande em que os israelitas estavam vivendo. Deus já havia feito vários prodígios e maravilhas para os tirarem de dentro do Egito. Mas quando eles se deparam em frente ao Mar Vermelho, sem condição nenhuma de fugir dos egípcios, o pavor começa a chegar dentro dos seus corações. Aqui nessa manhã, eu já quero abrir um parênteses para nossas vidas, para que nós venhamos entender quantas vezes também nos sentimos apavorados com as afrontas, com as perseguições e com as adversidades que nos vêm dentro do deserto. Eu quero que você entenda uma coisa: toda adversidade, toda situação delicada, existe um propósito de Deus. Precisamos compreender que nada do que se passa em nossas vidas é para nossa vergonha ou para nossa derrota, mas sim é para a glória de Deus. E quando nós temos esse entendimento, mediante as situações no qual nós possamos nos sentir mais pressionados possíveis, nós vamos conseguir acalmar o nosso coração diante de tudo que está acontecendo. O povo, agora aqui, eles estavam em uma situação delicada e eles começam a murmurar, a ter uma crise de identidade. Sabe quando as pessoas estão servindo a Deus, mas por causa das dificuldades, começam a lembrar do Egito, do cativeiro e da vida que levavam no passado? Assim estava o povo, tendo uma crise de identidade, perguntando para que estavam ali se haviam sepulcros lá no Egito. Quantas vezes existem pessoas que estão tendo crises de identidade, sabe quem são em Deus, sabe quem são em Cristo Jesus, entende que há uma chamada, entende o que Deus tem para a vida deles, mas mediante as pressões das adversidades, até mesmo do adversário contra a vida delas, elas começam a olhar para trás. Mas nesta manhã eu quero te convidar a você entender que mediante a tudo que está acontecendo na tua vida, Deus será glorificado. O Senhor não te abandona. O Senhor não te deixa diante dessas afrontas. O Senhor não te deixa diante das coisas que estão acontecendo. E eu quero que você entenda uma coisa, para a glória de Deus, que tudo que está acontecendo aí, o Senhor está no controle. Por mais que fugiu do seu controle, o povo de Israel se apavorou porque fugiu do controle deles. Fugiu daquilo que eles poderiam fazer com suas próprias mãos. Quando eles vê que Faraó e seus carros e seus cavaleiros estavam vindo contra eles, eles temeram em seu coração, pois sabia a crueldade que Faraó até mesmo fazia com eles no Egito. Queridos, quantas vezes o adversário quer nos ameaçar, quer nos causar um medo e nos paralisar para que nós venhamos voltar para trás e nos render ao pecado, e nos render àquilo que desagrada ao Senhor. Mas quando tudo isso acontece, nós precisamos entender que está tudo no controle de Deus. A própria Bíblia diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Talvez você que me ouve nessa manhã não está entendendo por que a perseguição, por que as guerras, por que as lutas, porque tantas coisas estão te acontecendo. Mas o Senhor me traz aqui para falar para você através dessa simples palavra: ei, eu estou no controle de tudo, é eu que estou endurecendo o coração do adversário, eu que estou endurecendo o coração, alacandaracébia, mandarábia, dos adversários da sua vida. Então alegre-se em mim, porque grande será o livramento. Eu quero te informar uma coisa: independente do momento que você esteja vivendo e que você disse, Deus não fizer agora,
agora? Se Deus não fizer já, o que é que vai acontecer? Eu quero te dizer uma coisa, o nome do Senhor também é já, e quando Ele quer operar, e quando Ele quer fazer, nada e nem ninguém pode impedir o seu agir. A própria palavra diz que agindo o Senhor, quem poderá impedir? E haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Se o próprio Deus havia enviado 10 pragas sobre o Egito para libertar o seu povo, o que era um mar para Deus, o que era uma alacandaraçúbia, mandarábia, umas dificuldades, umas afrontas, uma perseguição para Deus. Queridos, o Senhor está falando contigo nessa manhã. O que é as situações que você está vivendo diante do Deus em que você serve? Eu quero te levar a você entender que você tem uma identidade no Senhor. Então não retroceda, não olhe para trás, não fique pensando entre dois pensamentos, mas firma o teu pensamento no Senhor, alegra-te no Senhor, firma a tua fé no Senhor, porque Deus trará o livramento na hora certa, Deus fará o sobrenatural na tua vida, alabaracébia mandarábia, Deus fará o impossível nessa circunstância que você não está vendo de que maneira você pode sair disso, alacanduiacébia mandarábia. Então abra o teu coração para crer, para acreditar, para ter fé, para ter convicção que o Deus que você serve não vai te deixar morrer dentro desse deserto. A palavra do Senhor nos garante que naquele mesmo dia que o Senhor fala para eles se acalmarem e entender que Deus pelejava aquela guerra por eles. Ei, querido, alabaraçúbia, quantas vezes você pensa que está pelejando sozinho, porque você vê que o seu braço não alcança, que a sua condição não dá, mas o Senhor está falando com você também, está dizendo, ei, a tua guerra quem peleja ela sou eu, então se acalma. Se cala, candaraçu e andobiacébia, confia, aleluia, porque o Senhor trará estratégia e o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia diz que Moisés vai clamar ao Senhor e o Senhor pergunta ele, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Houve uma ordenança de Deus, o povo começa a marchar e Moisés vai tocar nas águas agora com o seu cajado e a Bíblia diz que o mar se abre e eles passam aos pés enxutos e o Senhor dá vitória, conforme a profecia de Moisés, que os egípcios que eles estavam vendo nunca mais eles iam ver. Ei, o Senhor vai fazer o impossível, o Senhor vai colocar por terra o seu adversário, você vai ver a glória de Deus, então não murmura, não retroceda, não deixa a tua fé, não deixa a tua convicção no Senhor, não volte a querer comer o próprio vômito, a voltar para o Egito, alacandaraçúbia, mandarábia. Se Deus tem uma Canaã celestial para você, se o Senhor tem a terra da promessa para a sua vida, se o Senhor tem uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade e de paz, chega de estar debaixo das artimanhas do adversário, chega de ser escravo, alacandaracébia, mandarábia. O Senhor já te chamou para liberdade nele, o Senhor já te chamou para viver um novo tempo na presença dele. Então levante a tua cabeça e marche na presença do Senhor, porque Deus fará maravilhas e o nome dele vai ser glorificado. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o sol resplandecer sobre a tua vida, te dê uma semana excelente, uma semana de vitória. Quem fala contigo nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.